Olá, vamos para a segunda parte do nosso curso de Gestão Logística e nós vamos falar sobre o planejamento da atividade logística, ou seja, vamos entender um pouco mais das principais atividades que estão dentro da logística e ver algumas rápidas informações sobre algumas ferramentas, algumas estratégias que a gente pode utilizar para fazer o uso mais eficiente ou otimizar o transporte, principalmente a estocagem, a armazenagem, para a gente ter um bom resultado quando colocarmos em prática. E a maioria disso que a gente vai falar hoje, a gente vai estar falando sobre o ponto de vista de quem compra, né, de quem adquire itens ou contrata, porque um ponto tinha que ser escolhido, né, um ponto de vista, né, para a gente atuar. Então nós vamos falar sobre a gestão logística do ponto de vista das decisões de aquisição ou de compra. Então nós continuamos no mesmo livro, né, no livro do Rodrigo de Alvarenga Rosa, o segundo capítulo, que está disponível aqui no Moodle, né, na segunda sessão. E nós vamos falar sobre a gestão do processamento do pedido, a gestão do transporte, a gestão do estoque e a localização. Que são os itens, né, que as atividades principais dentro da logística, e aí, como eu disse, sob o ponto de vista de quem adquire, do adquirente, né, de itens para a sua atividade, para a sua produção, para a sua organização, para qualquer tipo de atividade que você realize, que você tenha que gerir essa atividade que envolva logística. Você então vai ter que entender um pouco mais sobre essas principais atividades. Bom, a gestão do processamento de pedido é relativamente simples, porque quando você vai precisar. E aí, lógico, cada organização tem técnicas, estratégias, regras, processos prontos para fazer os seus pedidos. Então, isso é definido muitas vezes pela própria organização, mas existem algumas etapas, né? A emissão do pedido, né, quando alguém percebe ou descobre que é necessário fazer uma aquisição, uma compra, esse pedido tem que ser emitido, ou seja, aprovado, né, de acordo com as regras internas de cada organização. Depois ele tem que ser transmitido, né, o que a gente chamaria de a entrada para quem vai fornecer. Então você transmite o pedido, ou para um ou para vários, vai depender, né, o pedido, logicamente, a cotação é feita para vários, o pedido efetivamente é feito para cada item que você escolher. Às vezes não, às vezes um fornecedor só não tem condições de atender a quantidade que você precisa, pode ser que você tenha que emitir e transmitir vários pedidos para vários fornecedores, então tudo vai depender muito da situação. Então, hipoteticamente, é difícil dizer sobre se seria uma emissão sempre vai ser de um pedido ou não. Muitas vezes você vai ter que fazer pedidos muito particulares, específicos da demanda, daquela necessidade. A verificação, né, do pedido e o processamento desse pedido, que acontece internamente dentro de quem recebe o pedido lá. Então, depois que você emite o pedido, quem recebe faz a verificação se o pedido está conforme, de acordo com aquilo que era necessário, as regras, as informações, se todos os dados constam. Também a verificação e aí já é meio que entre a verificação e o processamento, a verificação da disponibilidade daqueles itens. E aí tem uma série de questões também financeiras envolvidas nesse processamento do pedido, se o pagamento foi autorizado, se o envio foi autorizado dentro do sistema de pagamento que foi escolhido. Então, isso, lógico, isso é uma burocracia necessária, que cada instituição tem as suas próprias regras, então é difícil dizer de uma maneira particular, né, como é que é feita essa gestão do processamento do pedido. Isso, normalmente, nas organizações que já existem, que já, né, funcionam, você tem processos já específicos para isso. A questão do transporte, logicamente, também ela pode ser muito variada, né, de organização para organização, mas existem decisões importantes que a gente tem que tomar em relação ao modal, né? Modal é o nome que a gente usa dentro da área de logística, qual é o modal que você escolheu para receber, né, ou para comprar, ou para enviar esse item. E aí você tem todos esses e até outros mais modernos e inovadores, como por exemplo o iFood agora recebeu autorização no Brasil para fazer entregas por drones, né? Então existe aí um transporte aéreo, mas é um transporte aéreo bastante inovador. Imagina os drones entregando o seu X-tudo, aí, o seu lanche. Lógico que o drone não vai chegar na tua casa. Isso é um processo, inclusive, que ele está no último item aí, ele é multimodal.
Porque seria um risco enorme você colocar drones chegando na casa das pessoas. O risco tanto para o drone quanto para as próprias pessoas nas ruas. Então, o drone é utilizado como um transporte intermediário. Então, a pessoa faz um pedido, o fornecedor, o produtor daquele pedido, leva até um local que seria um drone porto, né, e esse drone pega e atravessa o trânsito. Isso só faz sentido em locais onde você tem um trânsito muito complexo, como grandes cidades, São Paulo, por exemplo. E aí o drone faz uma parte do transporte aéreo, então um trecho que demoraria 40 minutos de automóvel ou de moto, você consegue fazer em 6, 7 minutos com um drone, atravessando, voando os céus, como se fosse um helicóptero, né? Ele leva até um outro drone porto, próximo do destino, e aí uma moto, né, um motoboy vem. Então você tem ao mesmo tempo o multimodal, que é aéreo, baseado em drone, mais o rodoviário, baseado em motocicletas de entregas. Então algumas vezes você vai ter que fazer combinações, né, de modais, porque por vários motivos. Esse, por exemplo, é para evitar o grande problema que é o trânsito complicadíssimo das grandes cidades, como o exemplo de São Paulo, onde uma pessoa faz um pedido, por exemplo, de uma pizza, e essa pizza chegar 1 hora e meia depois na casa da pessoa, com certeza a pessoa vai ficar muito insatisfeita, tanto com a demora porque ela está com fome, como pela temperatura da pizza, que provavelmente vai chegar fria. Então, a solução para isso, para reduzir esse tempo de entrega, foi criado e foi aprovado já. A ANAC aprovou e já está em testes, né, não no Brasil todo, né, até esse momento está em Aracaju, mas já está em testes para poder validar, né, mas pela questão do espaço aéreo, isso já está autorizado, os testes do iFood com entrega de alimentos através de drone. Então, são os mais diferentes, né, tipos de modais, marítimo, fluvial, rodoviário, ferroviário, o dutoviário, que são, por exemplo, um oleoduto é um duto, né, para levar aqueduto, para levar água até a casa das pessoas. Então você tem várias maneiras de transportar bens e itens, né? O aéreo, normalmente, que é o mais rápido, mas também o mais caro, na maioria das vezes, mas tem casos em que só pode ser aéreo, né? Imagina, por exemplo, uma coisa que pouca gente sabe, o transporte de flores. O Brasil é um exportador de flores e elas são transportadas por transporte aéreo porque, lógico, elas têm um prazo, né, são altamente perecíveis. Então, flores de alto valor que são exportadas para o mercado internacional, elas são transportadas por aviões. Então, teve um grande impacto aí a pandemia, quando todos os voos pararam, né, a produção de flores sofreu demais, além de não conseguir vender internamente no país, né, e festas e os buffets e todo mundo que normalmente são os grandes compradores, né, de flores, não se conseguia exportar flores porque não tinha mais voos internacionais, né, no começo da pandemia houve praticamente uma suspensão, né, das linhas internacionais, então houve um grande problema para a indústria de flores. E o meio digital, que hoje é muitas vezes o meio escolhido preferencial das pessoas quando você tem produtos que podem ser digitalizados, diferentemente do passado, onde tudo tinha que ser colocado em uma caixinha, embrulhado, colocado num meio de transporte ou ferroviário ou rodoviário ou aéreo e tal. Hoje, grande parte dos produtos que são aqueles possíveis de serem digitais, eles são entregues pela rede, né? E aí tem várias formas de você fazer isso, com cobrança, sem cobrança, né, tanto para quem compra quanto para quem vende, mas o importante é que as pessoas querem as soluções digitais, né? Hoje, por exemplo, a Amazon vende mais livros digitais para Kindle do que livros físicos, né? E ela começou sendo a primeira livraria online em 1994, então ela mesma matou, e isso tem a ver um pouco com a destruição criativa do Schumpeter lá, né? Ela mesma matou o principal negócio dela quando ela começou a investir nos livros digitais, e sempre as pessoas, né, que por comodidade, por qualidade, por rapidez, né? A maioria dos produtos que podem ser transformados em digitais, eles vão ser entregues e a logística fica muito mais barata, né, por conta do custo de envio, basicamente tendendo a zero. O tempo de entrega tende a zero também, então é uma rapidez absurda, e lógico, todo mundo quer isso, né? Custo baixo, rapidez da entrega e um produto perfeito. E como as cópias dos produtos digitais são sempre idênticas às originais, né? Se você pode copiar 1000 vezes uma música que ela não vai perder a qualidade, digitalmente, então isso é o que as pessoas estão buscando hoje em dia: rapidez, custo baixo e perfeição, né? Aquela qualidade mesma do original. Isso você tem quando você usa o meio,
logística, né, do envio de conteúdo digital. Mas mesmo assim, isso é algo que tem que logicamente tem que ser planejado com cuidado, porque existem alguns problemas que podem acontecer, como por exemplo, invasões. A Sony, alguns anos atrás, teve um grande escândalo de invasão nos servidores dela no Japão, onde vários filmes que não tinham sido lançados foram roubados dos servidores e foram distribuídos gratuitamente na rede, inclusive com mensagens pessoais de diretores e atores e atrizes. Foi um escândalo, né, internacional, por um problema de segurança na logística, que os dados estavam lá guardados para serem vendidos e, na verdade, foram hackeados e foram entregues. Alguns para ser vendidos, como os filmes, né? E outros que não deveriam nunca sair, né, desses servidores, mas foram hackeados. Então, o digital, ele leva a preocupações também. Outra questão também, os picos de demanda, né? Por exemplo, acontece muitas vezes, né, quando você vê lá o Jornal Nacional anuncia um serviço novo estará disponível para você adquirir ou consumir ou baixar tais informações. Eu disse Jornal Nacional, mas qualquer jornal de grande circulação, qualquer jornal de grande alcance, né, publica uma informação como essa e imediatamente há congestionamento nas redes, os servidores não dão conta de entregar, então você tem que fazer um planejamento, né? Faz uma venda de ingressos, por exemplo, pela internet, onde as pessoas não precisam receber o ingresso em casa, elas vão só fazer uma compra e vão receber um código que vale a entrada para um show, um evento, alguma coisa. Grande parte das vezes há uma decepção, uma frustração enorme, porque as pessoas todas tentam, porque eles, em vez de abrir quietinho, não, eles avisam, no dia tal, tal horário, nós vamos abrir as vendas para os ingressos do Rock in Rio. Aí aquela zona, isso um pouco faz parte do marketing, né, da estratégia de escassez. Todo mundo achar, nossa, eu preciso, porque todo mundo quer e ninguém consegue. Tá? Isso faz um pouco parte do marketing também. Mas se você não está preocupado com isso, você quer oferecer serviço de boa qualidade, você tem que planejar, inclusive, essa logística do transporte digital de bens, de itens, de qualquer informação que você queira disponibilizar para as pessoas. Bom, quais são os critérios de escolha para você resolver qual é o modal, né, que você vai escolher? O custo normalmente é o primeiro que a gente pensa sobre ele, que normalmente é o que tem o maior impacto, né? Mas também você tem que pensar na cobertura, né? Até onde? Se eu for escolher um modal só para entregar o meu produto ou para receber o meu produto de diversos locais diferentes, esse modal está disponível, por exemplo, geograficamente, né, no Brasil inteiro ou no mundo inteiro, dependendo do tipo, né, de item que eu estou consumindo ou vendendo. Aí o comprimento médio, né, tem a ver também com a capacidade, com uma série de itens, né? Como, por exemplo, o tempo que você vai levar para poder receber aquilo, a capacidade de transporte de cada lote ou de cada vez que o transporte é feito, a velocidade com que você vai receber isso. Então, todos esses itens estão relacionados de certa forma e todos eles têm um trade-off. Eles têm aí uma conciliação que você precisa fazer com ele. A disponibilidade dele, né, se está disponível sempre ou só em alguns momentos, em alguns dias, em algumas semanas, o tráfego predominante a confiabilidade, o risco, né, como eu falei no caso do digital, o risco desse transporte, alguns são mais arriscados do que outros, o histórico que a gente tem que avaliar dessas organizações que prestam esse serviço de transporte, qual é o histórico delas, quem é que presta melhores serviços ou não. Então, são muitos itens, né, de critério de escolha para você decidir, caso você vá comprar alguma coisa, através de qual modal de transporte você vai escolher e você está vendendo, né, ou entregando, distribuindo algo, qual vai ser o modal de transporte que você vai utilizar. Alguns exemplos do área pública de alta complexidade, né, e que são extremamente sofisticadas as decisões, como, por exemplo, as nossas eleições, né? E quando você pensa que a urna eletrônica tem que chegar no Brasil inteiro, quando a gente fala do Brasil inteiro, nós estamos falando, não podemos falar de um modal apenas. Não dá para você falar assim, a gente vai colocar no caminhão, né? E o caminhão vai levar em vários, né, milhares de caminhões, e os caminhões vão levar essas urnas. Não, tem locais em que você não chega de caminhão, tem locais que você vai ter que usar barco, tem local que vai ter que usar helicóptero, outro vai ter que usar avião, e muitas vezes vai ter que usar isso tudo combinado, porque vai ser feita uma avaliação sobre qual é o custo, mas o custo, nesse caso, ele não é o mais importante. É muito mais importante a cobertura, né? Eu tenho que chegar, né, no Brasil inteiro, a disponibilidade, o baixo risco, né? Então são outros itens.
Então esses critérios eles vão mudar de acordo com o tipo de serviço que você, o tipo de produto ou de serviço que você está trabalhando, né, nessa logística. Os custos, existem custos diretos, né, que são aqueles itens de custos diretamente relacionados com a operação do transporte. Por exemplo, o custo do motorista, do combustível, o valor de capital dos veículos, né, o desgaste do veículo, a depreciação, né, isso tudo são custos que são diretos relacionados ao transporte, por exemplo. Alguns custos são indiretos, são despesas relacionadas à organização e que não estão diretamente relacionadas com a operação de transporte. Por exemplo, setores de contabilidade, de vendas, a parte administrativa, né, a parte gerencial, o staff de gestão que cuida, né, das operações de transporte, por exemplo. Então, vendas, recursos humanos, secretaria da organização, condomínio do prédio administrativo, entre outros, né. Tem uma série de custos indiretos, mas tem que ser considerados também. E os custos podem ser fixos e variáveis, né? Você tem os dois tipos de custos. Alguns dizem respeito a todos os itens que não se alteram em função do aumento da produção. Como exemplo, temos o custo do capital, o seguro, o custo com folha de pagamento, os salários das pessoas envolvidas nas empresas, né, de transporte. E os custos variáveis, eles correspondem aos itens que variam em função do aumento da produção. Por exemplo, combustível, pneus, horas extras, né? Quanto mais você transporta, maior é o custo. Então, toda organização vai ter esses dois custos, isso tem que ser levado em consideração até para você elaborar o seu custo total, você tem que somar todos eles. Bom, então sobre transporte, né, bem rapidamente, a gente falou sobre essas questões, sobre principalmente a escolha do modal, mas mais importante do que o transporte, eu diria, né, em questão de avaliação de custo, a gente pode falar sobre a gestão do estoque. Por quê? Todo mundo já ouviu uma frase dizendo que estoque é dinheiro parado, né? E ninguém gosta de ter dinheiro parado, porque, bom, tem vários motivos, principalmente quando esse dinheiro é transformado em estoque, tanto de matéria-prima quanto de bens acabados, né? Matéria-prima, aqueles insumos que você usa para produzir alguma coisa, e o bem acabado é o produto final que você vai colocar e entregar no mercado. Então, do ponto de vista de qualquer pessoa que precise estocar coisas, ela sabe que ter estoque é ter dinheiro parado. E ninguém gosta disso. Então, ter uma boa gestão do estoque e avaliar se você tem uma boa gestão do estoque é saber quanto dinheiro você tem parado em produtos, em itens, né, que vão ser usados ou itens que já foram usados e que estão esperando ter uma destinação final para ele. Então, o estoque pode ser definido como uma certa quantidade de matéria-prima ou produto acabado que ainda não foi consumido para a produção ou comprado nem entregue para o cliente da organização. O estoque reflete um desequilíbrio entre a oferta e a demanda e pode ser gerado em três situações. Existe o estoque intencional, obviamente, que você precisa ter aquele estoque para poder produzir ou entregar o resultado, né, que você pretende, que você tem como seu objetivo. Tem um estoque, lógico que o não intencional, que é ocasionado pela ausência de planejamento. Se você não planejou direito, você pode não ter planejado nada e aí você provavelmente vai ter muito dinheiro parado ou falta de produto para entrega, que essas duas coisas são ruins, né? Tem um estoque muito grande que você consegue produzir, mas você está com dinheiro desnecessariamente investido, né, nesse estoque. É ruim, mas ao mesmo tempo, se você tiver um baixo estoque e não conseguir atender as demandas, as necessidades, né, do objetivo do seu trabalho, também é ruim. E ocasionado por falha de planejamento. Então, tem gente que não planeja nada e aí isso corre risco, e quem planeja errado também corre os mesmos riscos. Então, o ideal é que você tenha um bom planejamento da sua gestão de estoque e tem várias formas de fazer isso. Tem melhorado a cada dia, com sistemas de informação cada vez melhores, né, e mais automatizados, que ajudam a fazer todo esse trabalho, mas ele só ajuda, né? Quem tem que planejar, quem tem que conceber a gestão do estoque são as pessoas, que depois vão transformar isso em sistemas e softwares, né, e vão usar esse software de maneira inteligente, ou seja, tem gente que tem um sistema, mas não usa. E aí não vai funcionar bem. Que é mais ou menos como deve acontecer, já deve ter acontecido com vocês, você chega num local
e fala, tem tal coisa? A pessoa olha no sistema, fala, poxa, tem sim, eu vou lá buscar. E daqui a pouco a pessoa vem com aquela cara triste, fala, infelizmente está aqui no sistema, mas não existe lá no estoque. Isso é ruim, lógico, do ponto de vista de quem está comprando, né, o produto, mas também o outro caso é o contrário, quando a pessoa consulta lá no sistema dela de controle de estoque, está ela dizendo que não tem o item, e ela fala para o cliente, infelizmente acabou. Mas na verdade tinha lá no estoque, só que o estoque real estava diferente do estoque no sistema, né, com os dados do estoque disponíveis no sistema, e aí quem estava vendendo o produto perdeu aquela venda. Então, fazer uma boa gestão, né, do estoque é você conseguir atingir o seu objetivo com um custo que seja aceitável. Esse custo aceitável é ter um estoque intencional, que você tem que ter, mas o suficiente para atender a sua demanda. Porque tem um custo do estoque que é sempre uma preocupação muito grande. Então, o custo de capital refere-se ao custo físico dos produtos estocados. O dinheiro empregado no estoque poderia ser aplicado em instituições financeiras para remunerar mais da organização do que o estoque parado, ou seja, podia ter sido investido em outros lugares, né? Em outras necessidades, lógico, ao invés de você estar guardando dinheiro na forma de estoque. Outra questão, tem um risco envolvido em qualquer estoque, que é o risco de roubo, furto, o risco de riscos físicos mesmo, né, de um incêndio, de um acidente, de um vendaval, né, de destruir o seu estoque, porque você tinha vários itens guardados e aí veio um acidente natural, mas também a perecibilidade, né, dependendo, prazo de validade, às vezes o item nem estragou, mas a validade dele venceu, né, o item está bom, mas ele não pode ser usado por uma questão legal, eu não posso utilizar esse item porque ele expirou o prazo de validade. Então tem uma série de questões relacionadas ao risco de manter um estoque parado, né, esse estoque desnecessário, não intencional, e que deve ser levado em conta, porque tudo isso representa custo. Cada um desses itens que eu falei é um custo desnecessário. Então o custo de armazenagem é formado pelo custo do espaço ocupado, tem isso também, né? Se você tem estoque, você tem que ter um local que você gasta dinheiro para manter aquele local, ou de aluguel. Se não for de aluguel, você tem um custo que é a ocupação da área, que poderia estar sendo ocupada para outros fins produtivos, e você está usando ela para estocar coisas. Você tem um custo de iluminação, segurança, refrigeração, um monte de coisas relacionadas àquele custo de armazenagem, né? Bom, do manuseio do produto também, né, de outros custos de armazenagem que porventura existam, de seguro que você tenha que fazer do seu estoque, né, isso é um custo que tem que ser considerado para avaliar o custo do estoque. E aí o controle do estoque tem várias formas, né, de fazer isso. A mais antiga e tradicional é o estoque empurrado, né, você faz uma análise da demanda, o abastecimento que você vai mandar para onde você tem que mandar, você faz uma análise da demanda, quanto é que é a média que se consome, e aí eu crio uma expectativa de consumo e mando, né, automaticamente para quem precisa, para onde precisar daquele estoque. Então é o método mais simples e prático e também o mais tradicional, mas ele é um método meio burro, porque normalmente você corre muito mais o risco de haver esse desperdício de dinheiro em materiais parados que não são necessariamente demandados nesse instante, mas você, por uma média do passado, você estima que vai precisar dele no futuro. Bom, o método melhor e mais atual é o método puxado, né? Inclusive existe uma técnica chamada Kanban, bastante utilizada na indústria, e o pessoal tem usado na área de serviços também, né? Que é o abastecimento é feito de acordo com a necessidade imediata. Então, quando eu preciso do item, ele é imediatamente solicitado. E aí é isso que a gente pode chamar de método puxado, porque ele é puxado pela demanda. Ele não é empurrado pela oferta, é puxado pela demanda. O controle é muito mais preciso e refinado, porém ele depende de sistemas de controle mais sofisticados e até de sistemas de informação, pedidos automatizados, né? Tudo isso tem que ser considerado para que você tenha um bom controle de estoque baseado num sistema desse puxado. E aqui tem um exemplo, né, de como é que a gente calcula o ponto de reposição. Quando é que é a hora de eu fazer um novo pedido, por exemplo, para eu ter a quantidade que eu preciso, né, lá no meu estoque, a quantidade de itens que eu preciso para abastecer a demanda. Então tem aqui um gráfico bastante simples, que no eixo vertical a gente tem o nível de estoque, ou seja, a quantidade de itens, e no eixo horizontal nós temos o tempo, né, o tempo decorrido. Então, como é que eu posso calcular qual é o ponto de reposição? Quando é que eu tenho que comprar?
você pode fazer isso através da avaliação da quantidade de itens, né, de itens que você tem no estoque e a taxa de demanda. A taxa de demanda é a quantidade de itens que você consome dentro de um período de tempo. Pode ser por dia, por semana, por mês, vai depender. Então você faz esse cálculo e aí você vai avaliando com parece um telhado de uma indústria, né? Que ele começa aí do lado esquerdo, descendo, ou seja, está sendo demandado, os itens do meu estoque eles vão caindo. Existe um conceito que a gente falou na semana passada, que é o lead time, que é o tempo decorrido entre você fazer o pedido e você receber aquele pedido que você fez. Então, você tem que levar em consideração o lead time para cada item. Cada item que você vai ter que comprar, você pensa, bom, qual é o lead time disso? Se eu fizer um pedido hoje, que dia que eu vou receber? Né? Então, esse é o seu lead time. A taxa de demanda é a quantidade de itens que você consome, por dia, por mês, semana, por ano. Você, né, vai escolher aí a unidade de medida de tempo que você vai colocar essa taxa de demanda. Então, o ponto de reposição, ou seja, a hora de fazer um novo pedido, que é essa linha tracejada aí que está na horizontal, e que encontra, né, com o lead time ali, que é a linha tracejada vertical também, ele é dado pelo seguinte: eu tenho que multiplicar a demanda pelo meu lead time. Então eu faço esse cálculo e ainda existe um outro conceito que a gente não falou aqui, mas que seria um estoque de reserva, vamos dizer assim, emergencial, ou muitas vezes você não pode contar com a exatidão da entrega daquele produto. O lead time, ele é calculado na média, mas às vezes ele extrapola a média. O que pode acontecer? Pode acontecer, por exemplo, um problema, se eu vou receber pelo modal rodoviário, algumas vezes uma rodovia que costuma, né, eu faço pedidos semanais, e aí tem, por exemplo, uma rodovia que ela teve uma chuva e aí a rodovia caiu, despencou uma ponte, alguma coisa, e aí, bom, eu tenho que ter um estoque de emergência, né, que ele me supra as necessidades, quando houver alguma situação fora de controle. Então, em alguns casos, a gente coloca, além desse ponto, né, o ponto de reposição, ele vai ser esse cálculo, mais o estoque de emergência. Quanto pode atrasar se houver um problema como esse? Né? Existem outras situações que pode ser mais grave. Imagina que eu tenho itens que eu compro por transporte aéreo e, além disso, eles são importados. Aí eu tenho várias questões. Uma delas, por exemplo, se tiver uma greve da Receita, né, e a fiscalização dos aeroportos estiver marítimo também pode acontecer isso, né? Estiver interrompida. Eu consigo trabalhar por quanto tempo se eu não conseguir receber os itens, né, que eu planejava que eles chegassem no dia tal, mas aí por um imprevisto. Né? Então, qual deve ser o seu estoque de reserva ou de emergência, né, que você somaria, que seria esse ES, né, que você vai fazer essa soma, né, no final, para você ter uma gordura para queimar, né? Ou seja, eu consigo sobreviver. Alguns casos, você vai ter que colocar um estoque bastante alto, né? Um estoque de reserva desse bastante alto. Como, por exemplo, o caso de uma greve, que pode durar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Né? E aí, eu posso esperar 3 meses, tem um item que eu preciso dele, né? E aí, quando você não planeja assim, acontecem vários casos que a gente vê de empresas não conseguindo, organizações não conseguindo entregar. Né? A gente vê isso muitas vezes com medicamentos importados ou insumos importados para medicamento. A gente viu isso no começo da pandemia. Né, não foi por causa de greve da Receita, mas foi por causa do excesso de demanda mundial, não se conseguia comprar um insumo principal, né, para fabricar a vacina aqui no Brasil. Então, lógico, aí é uma situação de emergência completamente fora do controle e do planejamento, mas existem essas situações que você tem que considerar. Existe um outro conceito importante também, porque, bom, normalmente a gente pensa lá no estoque, eu tenho que ter um estoque sempre baixo, porque isso vai me reduzir o custo, porque eu tenho menos itens, né, lá no meu estoque. Na verdade, não é só isso. Existem outros conceitos, né, importantes que a gente tem que conhecer. Um deles é o lote econômico de compra. Qual é o tamanho do lote que é mais otimizado, que seria o lote ótimo? Aquele que eu vou conseguir, combinando o tamanho, a quantidade de itens que eu vou pedir naquele lote, eu vou conseguir ter o menor custo possível. Então aqui está um exemplo, usando esse gráfico também, que no eixo esquerdo nós temos o custo, e no eixo horizontal nós temos o lote econômico, ou seja, o tamanho do lote, né, que nós vamos pedir. Nós temos primeiro, olhando aqui, né,
da esquerda para a direita e de baixo para cima, nós temos uma reta, que é o custo de armazenamento. Se você tem um item armazenado, custa tanto, 2 itens custa mais, 3 mais, 4 mais, 5 mais, assim por diante. Então, conforme aumenta a quantidade de itens estocados, aumenta o custo de armazenamento. A gente já falou isso agora há pouco. Existe uma outra curva, né, que está descendo da esquerda para a direita, que é o custo do pedido. Cada vez que você faz um pedido, você tem um custo envolvido nele. Então, por exemplo, o próprio pedido. Antigamente esse custo era maior porque as coisas eram manuais, né? Então você tinha o tempo das pessoas que gastavam fazer um pedido manual, enviar esse pedido. Hoje é tudo automatizado, então o custo de elaborar ou emitir, transmitir o pedido ficou muito mais baixo. Mas não é só isso. Cada vez que você, por exemplo, recebe um item, um lote, você tem um custo de recepção, de verificação, alguém tem que checar, né? Chegou um item, fez um pedido, chegou um lote, um caminhão chegou aí para descarregar. Nós temos que ter gente para verificar esse descarregamento, para colocar essas coisas no seu lugar, para dar entrada disso, né, das informações de qualquer que seja o sistema eletrônico, alguém tem que fazer isso. Então, cada pedido que você faz, ele tem um custo. Então, quanto mais pedidos você fizer, ou seja, se você tem lotes muito pequenos, cada vez que for fazer um pedido, ao invés de pedir 100 itens, eu vou pedir 10, porque aí eu tenho menos estoque guardado daquilo lá. Isso é uma boa decisão? Vai depender do seu custo do pedido. Porque se você tiver que fazer pedidos de 10 todos os dias, cada dia você fazer um pedido e cada dia você receber um lote diferente, você ter que fazer todo esse trabalho de verificação, checagem desse lote, né, transações, informações, isso pode ser muito caro. Então, pode não ser uma boa estratégia você trabalhar com lotes muito pequenos. E aí envolve também o custo de transporte, que a gente já falou na aula passada. Transportar 10 itens no caminhão é muito mais caro por item do que você transportar 1000 itens no caminhão, desde que caibam 1000 itens nele, logicamente. Você dividir o custo desses 1000 itens pelo custo do frete, vai ficar muito mais barato. Então, o custo do pedido, ele começa alto se você tem lotes muito pequenos, e ele vai ficando cada vez mais baixo, porque cada vez você tem que fazer menos pedidos, mas de lotes maiores, e aí você vai reduzindo o custo do pedido. E aí o lote econômico, ele estaria na soma desses dois custos no momento que essas duas curvas se cruzam, né? A curva do custo do lote, ou seja, do custo do pedido do lote, com a curva, que aí nesse caso é uma reta, mas é a curva do custo de armazenamento. Então a soma desses dois custos, no momento que elas se cruzam, porque a tendência é que uma decresça e a outra cresça, uma hora elas vão se cruzar, é exatamente o momento que é o lote econômico. Aquele lote que você pode, no custo total, somando, né, o custo das duas coisas, da armazenagem e do pedido, e do lote que você tem que fazer, você chega ao seu custo total. E aí é o momento, esse é a decisão melhor que você pode ter sob o ponto de vista de custo. Tá? Tem outros elementos que podem entrar nisso daí, mas né, do ponto de vista de custo, o lote econômico você encontra fazendo essa medição. Existe uma outra ferramenta que a gente usa, ela é mais para o lado financeiro do que para a área de gestão do estoque, mas ela ajuda a gente a fazer a gestão do estoque. Financeiro porque muitas vezes ela é usada para tomada de decisão sobre investimentos, compras e tudo mais. Mas, bom, esse método é chamado de curva ABC, e ele consiste na verificação em certo espaço de tempo, normalmente 1 ano, mas pode ser menos, né, normalmente menos até, do consumo em valor monetário e em quantidade de itens de estoque para que esses possam ser classificados em ordem decrescente de importância. E aí a curva ABC ela tem o A, que são aqueles itens muito importantes, que eles representam só 10 a 15% dos itens que você adquire. E, entretanto, eles têm 70 a 80% dos valores monetários daquilo que você adquire. Então, normalmente, os itens mais importantes, né, isso pensando em produção industrial, são aqueles mais caros. Mas eles são poucas unidades dentro do seu produto final. Na maior parte das vezes, os itens que você mais usa são os mais baratos, né, que estaria na classe C. Mas vamos pegar a classe B, que é a classe intermediária. Você tem aí os itens de importância intermediária, que são de 25 a 35% dos itens que você
tem lá no seu estoque, e eles representam de 20% a 30% dos valores monetários. Então está mais ou menos equilibrado. E lá na classe C você tem a quantidade, os itens que você tem normalmente maior quantidade, né? Eles que são os que têm menos importância, são de 45% a 50% dos itens que você tem, eles representam de 3% a 5% da utilização em valores monetários. Então a gente tem que entender isso, e aí aqui a gente tem um gráfico também que mostra isso, né? A classe C é a maior fatia, né, que a gente tem ali, com 55% praticamente dos itens, né, que você tem estocados. A classe B seria uma classe intermediária e a classe A é aquela que você tem que prestar mais atenção. Por quê? São os itens mais caros, são os itens críticos, normalmente são os itens críticos, aqueles que não podem faltar, que são mais difíceis de você adquirir e que podem pôr tudo a perder, se você não tiver uma quantidade suficiente desses itens da classe A, no momento certo, na disponibilidade, na quantidade, na qualidade certa, enquanto que os da classe B são menos importantes e o da C menos importantes ainda, e normalmente são itens da classe C e classe B, que são itens que são, às vezes, commodities, coisas que todo mundo tem disponível, se faltar você corre aqui, corre ali, você consegue esses itens em pequenos lotes, desculpa, com outros fornecedores, mas os da classe A normalmente são aqueles que são especializados, específicos. E aí como é que a gente faz para descobrir isso? Bom, coloca lá numa tabela com cada item, o preço unitário dele, a demanda média, né, de unidades que você faz, ou média por mês, ou média por semana, isso vai depender do volume de itens que você consome lá, o valor total, e aí você tem uma ordem, né? Sendo que aqui o item 4, né, que é o código do produto 4, ele está em primeiro lugar porque ele custa caro, custa R$100 aí cada peça, e você tem uma demanda média de 685, ou seja, R$68.500 que você tem dessa demanda média, então eles têm uma importância grande dentro do custo do seu estoque na organização. Em contrapartida, no outro extremo, nós temos lá o item 10, que ele está na 10ª colocação também, porque ele custa barato, 50 centavos, né, cada item, mas você usa muito, 3.935 itens. Mas mesmo multiplicando um pelo outro, o valor total desse estoque, desse item, é de R$1.967, ou seja, apesar de você ter uma grande quantidade, vai ocupar muito espaço no seu estoque, ele não tem a mesma importância que o item 4, que você usa menos unidades, muito menos unidades, mas que ele tem um valor muito maior e, portanto, aí o cuidado com esses itens da classe A. E aqui está já colocados aqueles itens agora na ordem de importância e já classificados pelas classes A, B e C. Você tem 2 itens que você tem que prestar muita atenção e cuidar muito bem, né, da gestão do estoque desses itens, que são o 4 e o 6, que estão lá no início, na classe A. Na classe B, você tem aí os itens intermediários, e na classe C, aqueles itens que têm menos importância, que têm uma representação tanto em quantidade quanto em monetária, a quantidade monetária, ou seja, desse estoque, ela é baixa, então você não precisa se preocupar tanto com eles quanto com os outros itens lá da classe A. E com isso você tem aí o total, e aqui fazemos só um resumão daquela tabela grande, né? O valor gasto com o total do seu estoque, né? O quanto você gasta, né, com esses itens, separado por classe A, B e C, sendo que a A, o maior valor, 128 mil, a B, 33 e a C, 4.300. Então, há uma grande diferença entre os itens do seu estoque da classe A e da classe C. Isso, logicamente, ajuda você a entender como é que deve ser o seu cuidado na gestão desses estoques. Uma outra técnica, ou 2 técnicas, né, que você pode escolher, na maioria das vezes a gente usa a primeira, que é a FIFO, né, que é sobre gestão de estoque também, o FIFO é o primeiro que entra, o primeiro que sai, first in, first out. Você comprou um item, coloca no seu estoque, quando você coloca lá, você for retirar um item para ser usado, você retira aquele primeiro que entrou, né, por vários motivos, mas principalmente se tiver prazo de validade, os seus insumos, faz muito mais sentido você usar primeiro aqueles que chegaram primeiro, ao invés de que o chegou por último. Então o modo mais tradicional de controle de estoque é esse, e ele é realizado considerando a ordem cronológica das entradas. Assim, o primeiro item de certo produto a sair do estoque será o primeiro item do produto que entrou no estoque. E o LIFO, né, que seria o last in, first out, né, ou seja, o último que entra é o primeiro que sai, ele
muito raramente usado, mas é usado quando há alta taxa de giro no estoque, que tanto faz, não tem muita importância. Vamos dizer que você tem um estoque que gira, de um item que gira todos os dias. Entrou e sai, todos os dias, todas as semanas. Então, quando você não corre esse risco, você pode usar o LIFO. E aí, por quê? Porque quem demanda o item primeiro receberá sempre o lote mais recente, sendo que muitas vezes essa diferença não vai ser significativa. Mas ele não é recomendado para itens perecíveis, né? Exatamente porque você pode ter o risco de vencer os produtos dentro do seu estoque. A localização, e aí o último item que a gente vai falar agora, nessa semana, é a localização dos estoques, né, da produção, mas principalmente dos estoques. Ela leva fatores qualitativos e quantitativos para você decidir a localização do seu estoque. Isso nós estamos falando sobre localização geográfica, tá? Onde nós vamos colocar um centro de distribuição, um armazém, um local onde a gente vai guardar o estoque para atender a nossa necessidade de produção. Então, normalmente, esses itens todos da avaliação qualitativa, o quanto você puder transformar em quantitativo, melhor. Ou seja, criar escalas, criar números que representem essa questão da avaliação qualitativa. Ou seja, quais são os itens que eu vou decidir para onde geograficamente colocar um armazém, um centro de distribuição da minha organização. Bom, mão de obra qualificada disponível. Isso eu posso colocar quantitativamente. Eu posso fazer uma pesquisa e descobrir quantas pessoas têm experiência e formação nessa área. Então, lógico, é qualitativo, mas eu posso transformar em quantitativo. A legislação ambiental, trabalhista, essa eu não posso, mas eu posso dar uma pontuação para ela. Não tem como eu fazer quantitativo, mas eu posso criar um ranking para pontuar a legislação que é mais favorável, né, ambiental, trabalhista, para o tipo de organização, ou aquela legislação que é menos favorável. Incentivos fiscais, isso é claro, eu posso quantificar. Né? Incentivos fiscais eu tenho lá números, objetivos. A estabilidade política, isso não tem jeito. Eu posso fazer uma estimativa, né, um ranking da estabilidade, mas não é exato. Né? Urbanização, escolas disponíveis, transportes, hospitais, né, tudo isso é importante. Infraestrutura logística, proximidade de vias de acesso, centro de distribuição, aeroporto, estação férrea, né, para transporte, telecomunicações, tudo isso são itens qualitativos para escolha de localização de qualquer item. Se eu for colocar lógico, eu estou falando de estoque, mas esse tipo de elemento vai entrar na escolha geográfica de posição de uma fábrica, de uma escola, de um hospital, de tudo. Né? A reação da sociedade, a sociedade está disposta a receber aquele tipo, né? Por exemplo, vou construir uma penitenciária. Né? Tem alguns tipos de organizações que não são muito bem-vindas. Né? Em determinadas cidades vai haver uma rejeição da sociedade em relação àquilo. Algumas vão estar mais propícias a receber, outras menos. Então, entende-se, por exemplo, que uma cidade pequena estaria menos propícia a receber uma penitenciária do que uma cidade grande, que já tem várias penitenciárias e vai construir só mais uma. Né? Então, vai fazer. O bairro talvez, né, tenha alguma aversão, mas não vai haver uma mobilização da cidade inteira, né, contra uma penitenciária, que é uma necessidade legítima, né, da sociedade e que precisa estar em algum lugar. Né? E aí, bom, como é que a gente toma essa decisão? Então, estão vários itens aí, qualitativos, inclusive, né? A disponibilidade de energia, né, dependendo do tipo de operação que você está colocando, cultura regional, o idioma regional, outros, né? Tem vários elementos importantes para essa decisão da localização. E os quantitativos, né? Que quanto mais você conseguir transformar aqueles qualitativos em números, você consegue criar modelos matemáticos específicos. E esses modelos são muito bons para ajudar a gente em várias situações. Então, há muitos custos envolvidos na implantação de um armazém ou de um centro de distribuição, obviamente, e considerar o custo da implantação da facilidade. Quando falo facilidade, na verdade, é do prédio, né? Da construção em si. O custo fixo em relação ao custo variável, né, pelo período considerado como vida útil daquela construção, daquele espaço. E a partir dessa comparação, analisar a viabilidade do ponto escolhido. Né? Todos devem ser considerados: o custo de construção, o custo de aquisição, o custo de aluguel, caso, né, seja. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Numericamente, aqui estamos falando só de custos diretos, mas existem todos aqueles outros elementos que podem chamados qualitativos, que a gente pode transformar em quantitativos, e aí sim aplicar um método. Porque, bom, você tem todos esses dados, mas são muitos critérios. Né? Como é que eu vou decidir só pelo custo? Não dá. Então existem várias ferramentas, isso não está lá no nosso livro, mas é um apêndice que eu faço aqui,
Existem ferramentas de análise multicritério. Quando você tem uma decisão difícil de ser tomada, né, você pode utilizar uma ferramenta de multicritério, que é a ferramenta de apoio à decisão. Ela não vai tomar a decisão por você, mas ela faz um ranking de quais são as melhores decisões e você escolhe entre os primeiros colocados, aquela que tem mais chance de dar certo ou menos chance de dar errado. Então a análise multicritério é aquela análise que é feita considerando um conjunto coerente de critérios, monetários e não monetários, para interpretar as diferentes consequências de uma decisão, de uma ação ou alternativa, e ela é uma avaliação de alternativas, né? Só que a partir de muitos critérios, né? Hoje, se falasse para vocês, compre um celular, né, um smartphone, quais são os critérios, né, para você escolher um smartphone? Na verdade, são muitos, né? São vários. É a qualidade da câmera, é o tamanho da memória, é a velocidade do processador, é a qualidade da tela, é o preço, é a disponibilidade de... tem que decidir entre iPhone e Android, disponibilidade de aplicativos que eu preciso, se ele é 5G ou não é 5G, se isso é importante ou não. Tem tantos critérios envolvidos que é difícil tomar essa decisão. Comprar um carro, vamos adquirir um automóvel, um SUV na faixa de 100 mil reais. Nossa, tem 20 opções hoje no país. Talvez 100 mil, não, 130 mil. Já foi o tempo de SUV 100 mil. Como é que eu tomo essa decisão? Eu tenho que fazer uma análise multicritério, né? Já que o preço não é, ele está nessa faixa, né, 130, 150 mil, então eu já defini algo que já elimina um critério e o resto, né? E aí é conforto, potência, espaço porta-mala, consumo de combustível, itens de segurança, quantidade de airbags, olha, são muitos critérios, né? Então, é muito bom você ter uma análise, uma ferramenta que te ajuda a fazer esse tipo de tomada de decisão. E os pontos positivos, né, da gente fazer uma análise multicritério, melhora a transparência do processo de decisão, porque você tem um método que você usou. Então, se alguém falar assim, por que você resolveu colocar esse estoque, ou essa escola, ou esse hospital, ou esse posto de saúde nesse endereço? Porque eu fiz uma análise multicritério com todos esses elementos, né? Isso serve para estoque, mas serve para qualquer outra coisa. E aqui está o resultado matemático da soma de todos esses critérios quantitativos que me chegou a essa melhor decisão dentro desse ranking. Foi por isso que eu tomei essa decisão. Porque muitas vezes as decisões são difíceis, e são difíceis das pessoas entenderem o porquê que você tomou aquela decisão. Então, usar essa ferramenta melhora a transparência do processo de decisão, não é só porque você quis, né, porque é uma decisão política, mas é uma decisão baseada em critérios objetivos, define, precisa e coloca em evidência a responsabilidade daquele que tem o poder de decisão, né? Então, lógico, legitima aquela decisão tomada porque tem o poder de decisão, e também a integridade, a transparência, a reprodutibilidade. Outras pessoas jogam os mesmos critérios, pode fazer o cálculo e ver se vai dar o mesmo resultado. A objetividade e a aplicabilidade. Então, tem várias ferramentas para fazer isso. Eu já trabalhei, já dei aula disso há algum tempo, sobre métodos para análise multicritério. E existem meios, né, diferentes de fazer isso, como esses aí, né? A gente tem aí o método SMART, Prometer, eu trabalhei muito tempo com o método Prometer, o AHP e Electri, aí tem várias versões do Electri, né? 2, 3, 4, TRI e assim por diante. São todas métodos diferentes da gente fazer análise multicritério e que ajudam bastante nessa situação da escolha de localização da produção, do estoque. Então, tudo isso do ponto de vista de quem vai adquirir, né, ou quem vai fazer compras, você tem que entender sobre transporte, armazenagem, lotes, decisões como essas, né, pedidos, lead time, são itens que têm que fazer parte do seu conhecimento para a tomada de decisão. Nós encerramos aqui esse segundo módulo, a segunda semana que vem tem mais, e num outro vídeo eu vou falar rapidamente sobre a atividade que tem que ser feita essa semana para a semana que vem. Então, até já.